gente, estou aqui de novo no Rei do Macho, no meu cantinho das lives, dando sequência ao nosso projeto Minutos de Competências. Hoje é a 21ª live desde que eu comecei esse projeto e é a 5ª live do tema criatividade. Então, hoje, excepcionalmente, a gente está fazendo essa live são 8h05. Estava marcada para 8 horas, mas eu estava esperando o ambiente ficar mais tranquilo aqui. Oba, gente chegando, bem-vindas, Caroline, Ju. E hoje a gente vai tratar de um tema na linha da criatividade que é muito interessante, são os hábitos criativos. Outro detalhe, antes de começar a falar sobre o tema, deixa eu falar sobre o brinde. Nós vamos ter 9 lives nessa linha da criatividade. Essas 9 lives vão estar no meu YouTube, que é Maria Rita Gramigna. Quem assistir as 9 lives, se inscrever no canal, fizer um comentário, der um like, compartilhar, quando terminar essas 9 lives, vocês vão receber um e-book com os 9 temas mais aprofundados. O e-book nós já temos 4 capítulos organizados, que foram das 4 primeiras lives de criatividade. Tá super bacana, porque assim, muita coisa não dá para falar aqui, porque o tempo é curto, é 15 minutos do tema, no máximo que eu já fiquei foi 29 minutos, que a gente começa a conversar sobre outras coisas. Mas acompanhem lá, me sigam lá no YouTube e façam esse procedimento para vocês ganharem o e-book, tá? Bom, então o nosso tema de hoje é hábitos criativos. E a gente vai começar entendendo o que é um hábito. Hábito é aquilo que você, a princípio, quando é uma atividade que você começa a fazer, a princípio você pensa, você observa, você presta atenção naquela atividade que você está fazendo. E com a repetição, você começa a fazer aquilo automaticamente, ou seja, você nem pensa. Vamos pensar, ó, eu toda a vida fui motociclista, então quando eu fui aprender a pilotar moto, eu ficava assim nas aulas, né? Essa mão aqui é para acelerar, essa aqui é para passar marcha. Então eu prestava muita atenção para não fazer nada errado. Quando eu parar, eu tenho que colocar em ponto morto, colocar o pé no chão. Com o tempo, com as aulas e com a prática, eu já fazia isso automaticamente, eu já nem prestava atenção mais na mão. Também para quem dirige carro. Enfim, hábito é isso, é você fazer a coisa automaticamente, seu cérebro acostuma com aquela repetição e você começa a fazer automaticamente. Existem alguns hábitos que favorecem o pensamento criativo, o viver criativo. Esse é o nosso tema de hoje. Outro detalhe, uma curiosidade interessante, um hábito para se instalar, você precisa repeti-lo pelo menos de 21 a 66 dias. Então, essa live nossa de hoje, que é a 21ª, ela já está no meu cérebro, já se constituindo como um hábito, certo? Sempre eu faço algumas perguntas, então vamos àquelas 10 perguntinhas. Eu vou pedir que vocês peguem um papel e uma caneta, tá? Eu vou aguardar um pouquinho e eu vou fazer 10 perguntas de sim ou não, tá? Que tem a ver com hábito. Então, me deem um sinalzinho aí se vocês já têm um papel e uma caneta à mão. Qual é o meu hábito? Eu tenho esse hábito aqui, gente, eu já faço instintivamente, de mexer no cabelo. Isso aí não ajuda a criatividade, não, é só para ilustrar. Bom, vamos lá. Sim ou não, tá? Depois você vai fazer um percentual. Opa, chegou aqui o designer, a Ritinha. Design, gente, é a Ritinha? Me dá um ok se é mesmo. Minha gente, primeira pergunta. Você tem o hábito de, num determinado momento do dia, você parar para pensar e, por exemplo, você tá com uma demanda, uma coisa para fazer e não consegue resolver. Então, esse hábito ajuda você a ter ideias. Você tem esse hábito de tirar um tempo do dia para pensar nas coisas que você precisa resolver? Você tem um cantinho do hábito, do pensamento? Segundo, sim ou não, tá? Segundo, você tem o hábito de observar o mundo com uma curiosidade diferente? Por exemplo, você está num lugar, aí você começa a observar as pessoas, a expressão das pessoas. Isso é um hábito mesmo. Você, quando viaja, você observa o trânsito,
como as pessoas interagem. No dia a dia, você observa assim, com aquela curiosidade, e de vez em quando até faz aquela pergunta assim, ó, e se fosse de outra forma? E se fosse eu? Então esse é um hábito também que favorece a criatividade. Sim ou não? Terceiro, você tem um diário de ideias? Pode ser um caderninho, pode ser post-it, qualquer lugar que você registre as suas ideias. Eu já comentei na outra live que eu tenho um caderninho do lado da minha cama, porque as minhas melhores ideias são de madrugada. Outra coisa, você tem o hábito de começar a trabalhar numa ideia quando você tem essa ideia, sem medo de errar? Nem que seja fazendo um rascunho, ou você deixa para depois, procrastina. 6. Você tem o hábito de ouvir as pessoas e ajudar as pessoas, sem a pessoa pedir? 7. Você pratica alguma atividade, tem o hábito de praticar alguma atividade para limpar sua mente, para, por exemplo, uma yoga, um tipo de respiração, enfim, alguma prática que te ajuda a limpar a mente. Número 8, você tem o hábito de manter na sua casa ou no seu trabalho um lugar mais inspirador, que é onde você vai para criar ou para tomar decisões? 9, você tem uma rotina diária na sua casa que te permite, que te favorece o pensar criativo, o decidir, o viver criativo? 10, você tem o hábito de celebrar suas conquistas? Bom, então a gente viu aí 10 hábitos que favorecem a criatividade. Depois a gente vai detalhar cada um. Agora é só para fazer uma enquete. Muito bem. Frente às suas respostas, qual é o resultado que você pode analisar? Se você marcou sim para 7 ou mais afirmativas, é sinal que os seus hábitos são muito favoráveis à criatividade. Se você marcou 5 ou 6, tá assim, você tem hábitos que favorecem a criatividade, mas pode ampliar, você pode investir em outros. E menos de 5, ó, por favor, comece a trabalhar e a repetir algumas coisas para você criar um conjunto de hábitos que vão favorecer a sua tomada de decisão, a sua criatividade, enfim, a você realmente ter sucesso nas coisas que você faz. Muito bem, vamos ver um por um com exemplos, para vocês entenderem melhor. Eu sei que são coisas óbvias, mas às vezes o óbvio a gente não faz, né? Então vamos para o primeiro hábito, que é você ter um tempo para pensar. O que acontece? Existe um termo na criatividade que é o ócio criativo. O ócio criativo é aquele momento que você para tudo e dedica a pensar, a ter ideias, a tentar resolver um problema de forma diferente. O que acontece com isso? Quando você faz esse ócio criativo, você aumenta a sua produtividade porque você vem mais ideias. Então você tem a oportunidade de escolher entre mais de uma opção. Aliás, uma opção é uma só, né? Mais de 2 opções, certo? Então cria esse hábito de ter esse momento de ócio criativo. Por exemplo, você pode ter esse ócio criativo chegando na sua janela e ficando ali 5 minutinhos observando a paisagem. E ali vai pensando naquilo que você precisa resolver. Segundo hábito, vamos pensar que é aquela coisa da curiosidade. Por exemplo, você olhar o mundo com ângulos diferentes, vamos imaginar que você use um meio de transporte para ir para o trabalho. Pode ser um aplicativo, um ônibus, um metrô. Comece a observar e imaginar que tipo de vida aquela pessoa tem, em que aquela pessoa trabalha, sabe? Use a sua imaginação, comece a observar o mundo de forma diferente. É uma forma também de desenvolver um hábito criativo. Um terceiro hábito seria você ter um registro das suas memórias. É igual eu falei para você, gente, faça um banco de ideias. Toda ideia que você tiver, registre num caderninho ou num post-it, porque isso aí vai te ajudar a, no momento que você precisar, você tem ali já uma ideia que começou a ser trabalhada. Isso ajuda muito, é um hábito que ajuda na nossa ação criativa. Outra coisa, gente, você
se inspira em outras pessoas, você tem outras referências. Por exemplo, eu gosto muito das artes de uma maneira geral. Então, às vezes um filme me inspira com alguma ideia, às vezes é uma obra de arte, às vezes é uma música, às vezes você conhecer a cultura de um outro país ou até de um outro estado, né? Eu já morei no Sudeste, estou morando no Nordeste. Dentro do Brasil a gente tem várias culturas, e isso aí ajuda a gente nosso cérebro conviver com contextos diferentes. Vamos pensar também em começar a agir quando a gente tem uma ideia. Como é que eu faço, gente? Geralmente, quando eu tenho uma ideia, eu gosto de colocar no papel. Pode ser um rascunho, um mapa mental, ou um checklist. E todas as ideias que eu tenho eu registro. Por exemplo, essas lives que eu faço, eu não venho aqui e vou falando da minha cabeça. Eu tenho uma forma de criar essas lives. Eu vou mostrar para vocês, eu já estou aqui com olha, eu faço, inspirado no mapa mental, eu faço o roteiro, ó. Ele está aqui na minha frente. Por quê? Isso ajuda a organizar as ideias. Então, mesmo com medo, eu nunca tinha feito live, né? E, nossa, no princípio eu não gravei, perdi várias. Na hora que eu ia desligar, eu vinha com a mão assim, ó. Ficava aquela mão enorme, agora eu já sei como é. Eu não observava quem estava entrando, quem não estava. Por exemplo, Maria Rita entrou, deixa eu ver aqui, deve ser Patrícia Carvalho entrou. Agora eu já estou criando esse hábito de, além de conversar com vocês, eu também ir interagindo, porque eu tenho uma característica que é foco. Então, se eu estou fazendo uma coisa, não adianta vir com outra, eu fico naquilo. Então, eu ficava focado na tela e não interagia com vocês. Agora eu já estou aprendendo, certo? Então, quando você faz um rascunho, faz um protótipo, você começa a ter coragem de criar sem medo. Você deixa de lado um pouco o perfeccionismo. Virginiana é meio perfeccionista, né, gente? Eu sou nossa, odeio quando eu erro alguma coisa, quando alguma coisa dá errada, mas a gente vai relevando. Um outro hábito também é o hábito de ouvir as pessoas e de ajudar. Esse é mais difícil, porque a gente é muito centrada na gente mesma, né? Mas se você, mesmo a pessoa sem te pedir, você está ali disponível, com uma escuta ativa, e você se oferece, você ajuda sem o outro pedir, isso aí ajuda também. O seu cérebro ajuda a tomar decisões boas, decisões que te fazem bem. Muito bem. Vamos ver também atividades relaxantes. O que é que você faz para relaxar, para limpar a sua mente? Normalmente, o que é que eu gosto de fazer? Ouvir uma música, tá? É praticar. Quando eu estou muito ansiosa, eu faço aquele inspirar e expirar, pensando numa situação boa, numa palavra boa. Quando eu estou na praia, eu gosto muito de caminhar, sabe? Caminhar assim, vou caminhando sem pensar muito. Isso aí também clareia a nossa mente. Quando eu andava de moto, gente, a melhor terapia para mim era fazer trilha. Cada pessoa tem um jeito de clarear a mente. Então, você tem uma maneira que te deixa mais aberta à criatividade? Pensa nisso. Outra coisa, ambiente inspirador. Você tem um cantinho criativo no seu trabalho? Porque às vezes no trabalho, gente, é muito difícil você parar para criar. Mas pelo menos se você tem uma foto que te inspira, uma plantinha, alguma coisa, um cheiro, alguma coisa que te inspira no trabalho, o seu canto é inspirador. Em casa, você tem um cantinho que você gosta mais de ficar? Outra coisa, você tem rotinas criativas? Você lê, você dedica uma parte do dia para ver um filme bacana, para ouvir uma música, para fazer uma leitura, para fazer um desenho, para fazer uma atividade que você gosta, que te acalma, para brincar com seus pets, para cozinhar. São atividades rotineiras que te ajudam nesse processo criativo. E por último, e não menos importante,
Você celebra suas conquistas, mesmo que elas sejam pequenas? Porque às vezes a gente acha que só pode celebrar se for um grande feito, mas às vezes uma coisa legal que você fez no dia, fez no seu trabalho, uma comida que ficou gostosa, uma casa que está bem organizada, um projeto, uma meta pequena que você cumpriu, celebre isso. Como? Veja uma coisa que você gosta e se presenteie com aquilo. Que seja um bombom, que seja ouvir uma música, que seja... hoje eu consegui atingir uma meta bacana, eu gosto de cinema, eu vou ao shopping, vou assistir um filme legal, ou eu vou almoçar fora. Aí vai depender da sua condição e do seu contexto, certo? Então esses são os 10 hábitos que favorecem a criatividade. Muito bem. Por que muitas pessoas, às vezes, não cultivam esses hábitos? Eu vou apresentar aqui para vocês 5 barreiras ao cultivo de hábitos criativos. A primeira barreira, e uma das mais influentes, que interferem na aquisição de novos hábitos criativos, é a autossabotagem, que tem a ver com crenças. Por exemplo, a pessoa que ela acredita que ela não é criativa, ela acredita que ela é desorganizada, ela acredita que aquilo é perda de tempo. Então são crenças pessoais que fazem com que a pessoa se auto-sabote e não crie novos hábitos. Como é que você deixa de lado uma crença? A primeira coisa, você tem que tentar confirmar a veracidade dessa crença. Será que você não é criativo mesmo? Pensa aí no seu passado, momentos que você teve onde você colocou a sua criatividade em dia, você fez alguma coisa bacana, por menor que seja. Então, a primeira coisa é confirmar. Será que você é mesmo desorganizado? Pensa na sua casa, no seu trabalho, a sua gaveta, o seu armário, a sua vida. Teve algum momento, ou tem algum momento agora, que você percebe uma organização? Porque às vezes a gente se auto-sabota generalizando. Eu posso estar desorganizado numa área, mas na outra eu estou organizado. Então eu posso levar aquela minha capacidade de organizar de uma área para outra, certo? E outro detalhe, gente, reescreva essas crenças. Se você acredita que não é criativo, pega o seu diáriozinho e fala: eu sou criativo, eu posso, eu estou desenvolvendo meu potencial criativo, eu vou chegar lá. Porque o nosso cérebro, gente, ele reage de acordo com os comandos que você envia para ele. Se você fala que você não é criativo, seu cérebro vai deixar você parado, paralisado, e não deixa você realmente ser criativo. Que bom, Maria Rita, que você está gostando da live. Aqui, ó. Ainda mais com ascendente em aquário como você. Virginiano tem essa coisa, né, Maria Rita? Bom, vamos ver agora um outro bloqueio, uma barreira a formar hábito. É a pessoa que está super atarefada, não tem tempo para nada. Tem gente que assim não tem tempo de passar a mão no telefone e ligar para uma irmã, um parente, um amigo, e assim vai se sobrecarregando de tarefas sem priorizar. O que você pode fazer para você começar a criar hábito? Priorize assim, olha, tá certo, eu tenho várias coisas para fazer, mas eu não vou morrer ou não vou perder se eu tirar 5 minutos do meu dia para começar a praticar alguma coisa até ela se tornar um hábito, né? De 21 a 60 dias. Outro detalhe, ambiente sufocante. Gente, por exemplo, trabalhar em shopping, no atendimento ao shopping, é muito difícil você parar. Você está num caixa, num supermercado, você está numa bolsa de valores, você está num trabalho de vendas. Aquilo ali você tem que estar sempre atendendo demandas. Então é difícil parar para criar. Mas o que você pode fazer? Você ter um momento que você vai esvaziar sua mente. Você não vai criar, mas você vai fazer um dos exercícios que eu já passei aqui para acalmar sua mente. Isso te dá força, te dá combustível para quando você precisar criar alguma coisa, você não tá com a sua mente toda embaralhada. Então esse ambiente sufocante, ele é muito prejudicial a você formar hábitos criativos. Outra coisa é o preconceito e o medo, gente.
Quem tem medo, medo da crítica, medo de errar, medo de... qualquer medo que a gente produz, não é medo real, é medo produzido. Realmente não cria. Então, o que você precisa fazer para superar essa barreira? Você cria protótipo, sabe? Anota, faz igual eu faço. Bom, vocês acham que eu não tenho medo de fazer live? De não entrar ninguém? Oba, Josiane chegou, bem-vinda, Josiane. Vocês acham que para mim é fácil estar aqui me expondo? Porque quem está na internet, né, nas redes sociais, ela tem haters, ela tem pessoas que também te dão mensagens positivas, mas tem gente que também manda aquela crítica pesada. Eu tenho medo? Tenho, mas eu me organizo de tal maneira que a pessoa não tenha muitos argumentos para mandar hate, certo? Então se organize seu pensamento, organize o que você quer fazer, o que você quer criar, o que você quer apresentar. Isso aí te faz você ir criando hábitos novos. E por último, gente, tem pessoas que são muito inconstantes, começam a coisa, são impacientes, querem resultado rápido. Hábito é uma coisa que demora, gente. Demora 21 a 66 dias. Então, se você quer um resultado rápido, por exemplo, se você está numa autoescola, com uma semana você não vai aprender a dirigir. Eu, quando tirei minha carteira de moto, eu fiz 60 aulas, gente, porque eu sempre tive muito medo do trânsito. Então, eu falei, eu vou fazer o máximo que eu puder. E o meu instrutor falava assim, mas você já pode tirar a carteira? Eu falei, não estou segura ainda não criei o hábito. Até o momento que eu comecei a pilotar sem prestar atenção no que eu estava fazendo, então eu fui persistente e não fui inconstante. A inconstância e a persistência são inimigas do hábito criativo. Gente, por hoje eu vou parar, mas eu vou deixar um desafio para vocês, tá? Hoje a gente falou dos 10 hábitos que estimulam a criatividade. Eu vou deixar um desafio para vocês, que é o desafio 7x10. Esse é o nome do desafio. Nesse desafio, você vai usar uma chave criativa. Eu vou dar 3 indicadores e você vai escolher um deles para trabalhar. O primeiro indicador é o indicador da autoconfiança, tá? Pensa se você hoje acredita que você é criativo, se não, se você está precisando trabalhar isso, certo? Então, primeira chave da autoconfiança. Segunda chave é a chave da organização. Se você está meio desorganizado na vida, está precisando criar um hábito de se organizar mais, escolha essa chave. E a terceira chave é do ambiente criativo. Se o seu ambiente não está legal, está aquele ambiente que não é inspirador, está meio, como é que eu posso falar? Sufocante, cria nele. Então, escolheu sua chave? Bom, agora o que você vai fazer? 7x10. 7 dias, até semana que vem, você vai tirar 10 minutos por dia e trabalhar nessa chave que você escolheu. Como que você vai trabalhar nessa chave? Você vai começar a praticar atividades que vão transformar essa sua barreira, essa sua dificuldade, num hábito criativo, tá? Com relação à autoconfiança, com relação à organização e com relação ao ambiente, certo? Então, isso aí, esse é o grande desafio da semana. Quem sabe, né, gente? 10 minutinhos por dia. Muito bem, minha gente. Eu quero agradecer a todos. Josiane, Ritinha, tem mais pessoas, só que subiu o nome de todo mundo e eu não consigo lembrar. Quero agradecer, parabenizar, falar que agora, hoje é terça, na próxima quinta tem outra live. Na quinta-feira vai ser às 9 horas mesmo, tá? E lembro a vocês para entrar no meu YouTube, essa live vai estar gravada lá. Se inscrevam, façam um comentário, compartilhe, curta, para você depois ganhar o e-book. Eu já estou no 5º capítulo, que é esse da live de hoje. Os outros 4 já estão prontos. O e-book está maravilhoso, tá, gente? Vocês vão ganhar. Então, gente, um beijo para vocês. Até quinta e vamos trabalhar o 7x10 na chave que você escolheu.